como o universo funciona, mas o pouco que sabemos já é fascinante. Tudo nesse imenso universo é química. Podemos dizer que química é a ciência que visa compreender o universo à nossa volta e a natureza de como esse universo se comporta. A química está presente em tudo, inclusive dentro de nós. Viver é um arranjo complexo de reações entre moléculas que estão em constante transformação. A química transforma nossa visão de vida, no momento em que nos propusemos a entendê-la. Porém, muitas pessoas adquiriram um bloqueio, talvez um certo preconceito, de que química é algo impossível. O estudo da química pode ser tão simples quanto respirar, que, aliás, envolve diversos processos químicos. Foi assim que descobri o prazer em lecionar, em buscar entender o comportamento do mundo e passar esse conhecimento adiante. Ainda mais em um país carente de educação de qualidade como o nosso, onde acredito que os educadores deveriam investir nos jovens, porque eles serão a futura geração, e assim esperar uma mudança real da sociedade. Mas fazer um aluno refletir sobre ele, a vida, o universo e tudo mais não é tarefa nada fácil, ainda mais com metodologias ultrapassadas. Fazê-lo decorar pior ainda. Mas se mostrarmos a eles a influência do mundo microscópico em seu cotidiano, já é uma forma mais agradável de introduzir conceitos de como outros resolveram tentar compreender o mundo ao redor. Foi dessa maneira que Leucipo Demócrito, seu discípulo, por volta de 478 a.C., apresentaram a ideia que tudo que existia poderia ser dividido até um minúsculo ponto indivisível, e o chamou de átomo, partícula indivisível no grego. Contudo, as ideias predominantes sobre a formação da natureza ficou por conta de Aristóteles, em que tudo seria constituído de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Depois que Boyle, Lavoisier e Prost e outros cientistas expuseram certos dados experimentais a respeito do comportamento da matéria, foi em 1803 que John Dalton modelou a mesma ideia dos filósofos gregos. Teorizou que átomos eram esferas, indivisíveis, indestrutíveis e neutras. Isso deixava a desejar em outros aspectos, como explicar a natureza elétrica da matéria. Quase um século depois de elaborar melhor experiências com tubos de raios catódicos, Thomson concluiu que tais raios eram constituídos por fluxos de partículas menores dotados de carga elétrica negativa, e então criou o seu modelo em que o átomo era uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas em sua superfície, tais que a soma dessas cargas se anulasse. Mas isso também não satisfazia outros interessados no comportamento atômico. Rutherford fez 2 de seus alunos bombardear uma finíssima folha de ouro com polônio, um potente emissor de partículas positivas, e notou que apenas uma pequena parte dessas partículas era desviada pela folha de ouro, concluindo assim que o átomo era formado por um grande volume vazio e um núcleo denso. No entanto, o nome dele era Niels Bohr. Bohr não concordava com as teorias. O modelo de Rutherford, apesar de esclarecer satisfatoriamente os resultados da experiência de dispersão de partículas alfa que ele propôs a seus alunos, possuía algumas deficiências, como, por exemplo, não explicava os espectros atômicos. Niels Bohr propôs um outro modelo mais completo que conseguia explicar o espectro de linhas. Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares chamadas de camadas. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, e não é permitido a um elétron permanecer entre 2 desses níveis. Um elétron pode passar de um nível para outro, de maior energia, desde que absorva energia externa. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado, e o retorno do elétron nível inicial faz acompanhar a liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Mas mesmo esse modelo sendo satisfatório, um último modelo surgiu, o átomo de Schrödinger. Como Bohr também tinha sugerido que os espectros atômicos seriam resultantes do processo de absorção ou de emissão de energia, Schrödinger elaborou uma nova equação que fosse capaz de descrever o comportamento dos elétrons no átomo, ou seja, essa equação fosse capaz de descrever um mundo microscópico. O modelo de Schrödinger é o melhor modelo que já se desenvolveu para o átomo. A partir desse modelo, as propriedades atômicas e também as moleculares podem ser explicadas. O modelo, no entanto, é bastante abstrato e sua compreensão e uso exigem um certo esforço, principalmente no sentido de evitar comparações entre o comportamento dos sistemas quânticos, tal como previsto pelo modelo comportamento dos sistemas macroscópicos. Contrariamente ao modelo de Bohr, a quantização de energia e de outras propriedades surge naturalmente da resolução da equação de Schrödinger. O modelo nos permite também entender a origem dos espectros atômicos. Em princípio, a resolução da equação fornece, além da energia dos possíveis estados do sistema, funções de onda que contêm todas as informações sobre o sistema quântico, mas somente a probabilidade de se obter um determinado valor desta propriedade.